Você se lembra de Shadowhunters? Você sente saudade de Shadowhunters? Eu sinto muita saudade de Shadowhunters. Então nesse vídeo nós vamos relembrar o primeiro episódio de Shadowhunters. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar o primeiro episódio de Shadowhunters. No começo do episódio, a primeira Shadowhunters que aparece na série inteira é a Isabelle. O segundo Shadowhunters a aparecer é o Jace e por último o Alec. Então nós vemos a Clary indo fazer uma entrevista numa academia de artes de Brooklyn. E depois de fazer essa entrevista, ela encontra o Simon. Então ela conta pra ele que ela foi aprovada. E também esse é o dia que a Clary completa 18 anos, então ela tá indo comemorar o aniversário dela naquela boate chamada Pandemonium, que é a boate onde tudo vai começar. Então nós vemos o Lucky, que é aquele personagem que nos livros ele é um vendedor de livros e na série ele é um policial. Então ele leva o presente de aniversário da Clary, que é um estojo de grafites para ela fazer as artes dela. Então nós vemos pela primeira vez a mãe da Clary, a Jocelyn. Então nós vemos um flashback da Jocelyn quando a Clary era criança e ela levou a Clary pro Magnus fazer aquele feitiço que vai apagar a memória da Clary. Todas as lendas são verdadeiras. Somos Shadowhunters. Então a Jocelyn vê que esse feitiço está se desfazendo porque a Clary está lembrando das coisas aos poucos e ela está desenhando aquele símbolo que é uma runa dos Shadowhunters. E ela está desenhando muito esse símbolo no caderno de desenhos dela. Então nós vemos o Jace, a Isabelle e o Alec lá na clave. E eles estão falando dos demônios da cidade de Nova York que estão sugando o sangue dos mundanos. Então os três vão investigar sobre esses demônios lá na boate Pandemonium. Então a Clary está indo com o Simon e com a outra menina que faz parte da banda do Simon na boate Pandemonium. Então a Clary vê pela primeira vez o Jace, só que ele está usando aquela runa que faz ele ficar invisível para os mundanos. Então o Simon e a amiga dele não veem o Jace e eles veem ela conversando com alguém que eles não estão vendo, então eles acham que ela ficou louca. Então quando eles entram na boate, a Clary começa a seguir o Jace porque ela quer saber por que só ela enxerga ele e os outros não. Então o Jace ele encontra uma demônia que ele acha que é a responsável por estar sugando o sangue dos mundanos e vendendo para alguém que ele não sabe quem é. É uma Shadowhunter. Então a Clary sai da boate e vai voltar para casa dela. E quando ela volta para casa dela, ela conta tudo para a mãe dela, a Jocelyn, sobre o que ela viu na boate, que ela viu o Jace, o Alec e a Isabelle lutando contra aquela demônia, e ela viu ela se transformar na forma verdadeira dela de demônio. Então a Jocelyn começa a contar para ela tudo o que a Clary não sabia sobre as runas e sobre os Shadowhunters. Então a Jocelyn sai de casa e ela explica que... Então a Jocelyn explica que a Clary precisa fugir porque ela irritou alguém e os seguidores dela estão indo atrás da Jocelyn. Então nós sabemos que quem ela irritou é o Valentin. Na verdade a Jocelyn acha que são os demônios que estão indo atrás do cálice. Então quando a Clary sai de casa ela vai para a delegacia do Luke. E enquanto isso a gente vê a Jocelyn lutando contra os seguidores do Valentin. Esses seguidores teoricamente também são Shadowhunters. Então eles revelam que eles estão atrás do cálice e a Jocelyn, para não entregar o cálice, ela toma uma poção e ela acaba entrando em coma. Então nós vemos que o Valentin está em Chernobyl escondido, junto com os outros seguidores dele. Então a Jocelyn é levada para lá. Então nós vemos a Clary voltando para casa, e quando ela volta ela vê toda aquela bagunça que aconteceu na casa dela, depois da luta da Jocelyn contra os seguidores do Valentin. Antes da Jocelyn ter ido embora, ela também entregou um colar para Clary. Não sabemos ainda o que significa esse colar. Lembrando que no andar de baixo da casa da Clary vivia a Dot, que era aquela cartomante
Então quando a Clary volta para casa, ela encontra a Dot e a Dot acaba se transformando num demônio. E aí o Jace aparece e salva a vida dela. Então ele revela que aquela não era a Dot e sim um demônio metamorfo. Só que esse demônio já tinha ferido a Clary e quando ele feriu ela, ele envenenou ela com veneno de demônio. Então a Clary é levada lá para Clave, então ela conversa com a Isabelle e depois ela vê o Alec. Então os dois vão embora e o Jace fica sozinho com a Clary quando ele explica para ela que todas as lendas são reais, os vampiros, os lobisomens, os nefilins e os demônios. Então a Clary explica que ela não se importa com nada disso e que ela só quer encontrar a mãe dela de novo. Então o Jace promete que ele vai ajudar ela a encontrar a mãe dela. Então o Jace conta para Clary sobre as runas e ele acaba desenhando uma runa no pescoço da Clary. Então quando ele mostra os desenhos das runas para Clary, a Clary se lembra que são as runas que ela acaba desenhando, que nem ela sabia porque que ela estava desenhando aquelas runas. Então quando eles saem da Clave, acaba aparecendo um outro Shadowhunters que acaba atacando o Jace. E depois eles entrarem em combate físico, o Jace acaba derrotando ele. Então o Simon aparece. Então a Clary pede pro Jace desativar aquela runa que faz ele ficar invisível para os mundanos e ele se revelar para o Simon. Então finalmente o Simon consegue ver o corpo daquele seguidor do Valentim e também o Jace. Quando eu revi esse episódio eu percebi que eu não lembrava de como são chatos o Jace e a Clary e como eles não têm nenhuma química juntos, eles são o casal mais sem graça da série. Então Simon fala pra Clary que ela precisa voltar pra casa, só que o Jace fala pra Clary que ela precisa ficar na Clave pra continuar a missão de encontrar a mãe dela. Então a Clary decide que ela vai ficar com o Jace e tentar reencontrar a mãe dela. Então no final do episódio a gente vê o Valentim descobrindo que a Clary tem uma filha. E aí ele já fica desconfiado de que essa filha poderia ser a filha dele. Então esse foi o final do primeiro episódio de Shadowhunters, essa série que é ruim, mas eu sei que é ruim e eu gosto. Diga aí nos comentários se você sente falta de Shadowhunters. Então esse foi o episódio em que tudo começou. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo do canal. E até o próximo vídeo. Tchau!